Você provavelmente conhece este símbolo, a coroa, sinônimo de luxo, poder, de ter chegado lá. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa coroa existe a história de um menino que não tinha absolutamente nada? Um órfão, sem família, sem dinheiro e com um sonho que todos, sem exceção, diziam ser impossível e ridículo. Como um jovem abandonado pela sorte, conseguiu sozinho não apenas desafiar toda a indústria suíça, mas criar a marca de relógios mais poderosa e desejada do planeta? A resposta é uma jornada de dor, genialidade e uma audácia quase insana. Uma história real que vai te surpreender a cada minuto. Se você ama histórias de superação que parecem roteiro de cinema, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque você não vai querer perder um segundo do que vem a seguir. Imagine um mundo onde o tempo no seu pulso era uma piada, um acessório frágil, impreciso, visto como uma joia feminina, incapaz de sobreviver a um simples respingo de chuva. Os homens de verdade, os homens de ação e negócios, confiavam no sombrio e pesado relógio de bolso, acorrentado e protegido. Mudar essa percepção não era uma questão de marketing, era uma guerra contra a lógica de uma era inteira. E o general dessa guerra improvável não era um industrial poderoso ou um herdeiro de uma dinastia de relojoeiros. Era um jovem que não tinha nada, absolutamente nada. Um órfão de 24 anos, assombrado pela perda e movido por uma ambição que beirava a loucura. Ele não queria apenas criar um relógio de pulso, ele queria forjar uma coroa. Uma coroa para o pulso de cada pioneiro, de cada desbravador, de cada pessoa que ousasse desafiar o impossível. Esta não é a história de um relógio de luxo. É a história de como um sonho nascido na orfandade se tornou um símbolo indestrutível de precisão e conquista, redefinindo para sempre nossa relação com o próprio tempo. A jornada de Hans Wilsdorf começa na escuridão. Nascido na Baviera em 1881, ele perdeu a mãe quando tinha apenas 12 anos e seu pai a seguiu pouco depois. Órfão, ele e seus irmãos foram deixados aos cuidados de tios que, embora corretos, não ofereceram o calor de um lar. A fortuna da família foi liquidada e o dinheiro guardado em um banco até que atingissem a maioridade. Wilsdorf foi enviado para um internato. Para muitos, esse seria o fim da linha, um convite à resignação. Mas dentro daquele jovem solitário, a ausência de um porto seguro acendeu um fogo diferente, uma necessidade feroz de autonomia, uma obsessão por construir algo tão sólido e confiável quanto o mundo que lhe foi tirado. Ele mergulhou nos estudos, tornando-se fluente em inglês e francês, não por prazer, mas por instinto de sobrevivência. Ele sabia que suas únicas ferramentas eram sua mente e sua vontade. Foi em La Chaux-de-Fonds, o coração pulsante da relojoaria suíça, que ele encontrou seu chamado. Trabalhando como correspondente para uma empresa de relógios, ele não via apenas peças e engrenagens. Ele via o futuro. Ele via o pulso do século XX, um século de velocidade, de aviões, de automóveis, de exploração. E o relógio de bolso, para ele, era uma âncora no passado. A visão era clara em sua mente. Um relógio de pulso tão preciso quanto o melhor cronômetro e tão resistente quanto um submarino. Todos riram. Os mestres relojoeiros diziam que era impossível. Caixas pequenas demais não podiam ser precisas. E selá-las contra poeira e água. Uma fantasia. Mas Wilsdorf não ouvia as vozes da razão. Ele ouvia o tic-tac de uma revolução. Em 1905, com 24 anos, ele se mudou para Londres e usou sua modesta herança para fundar, com seu cunhado Alfred Davis, a Wilsdorf Davis. Eles não fabricavam relógios, importavam mecanismos suíços de alta qualidade e os colocavam em caixas feitas na Inglaterra. Mas Wilsdorf estava inquieto. Ele precisava de uma marca, um nome,
Algo curto, forte, fácil de pronunciar em qualquer língua e, crucialmente, elegante o suficiente para não ofuscar o nome do joalheiro que o venderia. Ele conta que tentou combinar as letras do alfabeto de todas as maneiras possíveis, gerando centenas de nomes, mas nenhum soava certo. Até que numa manhã, enquanto andava no segundo andar de um ônibus elétrico em Londres, um gênio sussurrou em seu ouvido: Rolex. O nome era perfeito. Soava como o som de um relógio sendo dado corda. Era simétrico e imponente. O nome estava lá, mas o desafio principal permanecia: precisão. Para calar os céticos, ele fez algo inédito. Submeteu seus pequenos mecanismos de pulso aos testes mais rigorosos do mundo, os do Observatório Kew, em Londres, que até então só certificavam os cronômetros de marinha mais precisos. Em 1910, um Rolex foi o primeiro relógio de pulso na história a receber um certificado suíço de precisão cronométrica. 4 anos depois, o Observatório Kew concedeu-lhe o certificado de classe A, uma honra que ninguém imaginava ser possível para uma máquina tão pequena. Ele havia provado que o pulso podia ser preciso. Agora, ele precisava torná-lo invencível. A Primeira Guerra Mundial solidificou a utilidade do relógio de pulso nas trincheiras, mas também expôs sua maior fraqueza: a vulnerabilidade à poeira, lama e umidade. Wilsdorf ficou obcecado em criar uma caixa perfeitamente selada. A inspiração, curiosamente, veio de uma dificuldade. Ele não conseguia abrir uma garrafa de ostra durante um jantar. A forma como a ostra se fechava para proteger seu interior precioso deu-lhe a ideia. Ele precisava de um sistema que parafusasse a coroa, o fundo da caixa e o vidro contra a estrutura principal, tornando-a hermeticamente selada como um molusco. Nascia o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água e poeira do mundo. Mas ter a tecnologia não era suficiente. Ele precisava de um palco. Ele precisava de um ato de pura audácia para provar ao mundo que não era um truque de marketing. E esse palco seria o lugar mais impiedoso da Europa: o Canal da Mancha. Em 1927, uma jovem nadadora inglesa chamada Mercedes Gleitze anunciou que seria a primeira britânica a cruzar o canal. Wilsdorf viu sua chance. Ele ofereceu a ela um Rolex Oyster para usar durante a travessia, com uma condição: se o relógio sobrevivesse, ela lhe daria um testemunho. A travessia foi brutal. Mais de 10 horas em águas congelantes. Mercedes não conseguiu completar o percurso, mas a notícia que chocou o mundo não foi sobre seu fracasso. Foi sobre o relógio. Após horas submerso na água salgada e gelada, o Rolex em seu pulso funcionava perfeitamente. Wilsdorf não perdeu um segundo. Ele comprou a primeira página inteira do jornal Daily Mail de Londres e publicou um anúncio triunfante com o rosto de Mercedes Gleitze e o título: A Maravilha da Relojoaria que Desafia os Elementos. O mundo estava em choque. Aquele jovem órfão não apenas tinha criado um relógio, ele havia criado uma lenda. A partir daquele dia, a Rolex não era mais uma marca, era um parceiro na aventura humana. Wilsdorf continuou a inovar incansavelmente, criando o mecanismo perpetual, o primeiro sistema de corda automática para relógios de pulso, inspirado no movimento do corpo. Ele equipou a primeira expedição a sobrevoar o Monte Everest. Seus relógios desceram às profundezas da Fossa das Marianas e estiveram no pulso de visionários, líderes e artistas que moldaram o nosso mundo. O órfão que começou sem nada construiu um império baseado em uma promessa simples: confiança inabalável. Mas talvez o seu maior ato de genialidade tenha sido seu último. Sem herdeiros, ele transferiu toda a sua participação na empresa para a Fundação Hans Wilsdorf, garantindo que a Rolex jamais pudesse ser vendida ou desmembrada.
e que uma parte significativa de seus lucros fosse para sempre destinada a causas sociais, ambientais e artísticas. O garoto que perdeu tudo no final, deu tudo de volta. Então, da próxima vez que você vir aquela pequena coroa em um mostrador, não pense apenas em status ou luxo. Lembre-se do jovem solitário em um ônibus em Londres, do gênio, que sussurrou o nome da nadadora nas águas geladas do canal e de uma obsessão implacável em transformar o impossível em algo que você pode simplesmente usar no seu pulso. A história da Rolex não é sobre tempo. É sobre o que um ser humano pode alcançar quando se recusa a aceitar que seu tempo acabou. E assim, a jornada de um órfão redefiniu para sempre o significado de uma coroa. Não é apenas metal e engrenagens, mas um testamento do que a resiliência e uma visão implacável podem construir a partir do zero absoluto. A história de Hans Wilsdorf nos mostra que nosso maior legado não é o que deixamos para trás, mas a inspiração que acendemos nos outros. Se essa jornada incrível também te tocou e mudou sua percepção sobre a marca, a sua inscrição é o nosso maior incentivo para continuar. Deixe seu like para que essa história chegue a mais pessoas e comente aqui embaixo. Qual foi o momento mais surpreendente para você? Não se esqueça de compartilhar essa dose de inspiração e clicar no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir outra história fascinante. Obrigado por assistir e até a próxima.